Ok, boa noite a todos e a todas. Nós estamos começando hoje o terceiro Hangout referente ao curso de especialização à distância em gestão de política nacional de alimentação e nutrição. E hoje o tema vai ser a discussão sobre a intersetorialidade na gestão das políticas, especificamente na gestão da política nacional de alimentação e nutrição. Nós teremos uma duração de 1h30, como foi o anterior, né? Nós tentaremos fazer uma discussão de 3 questões de uma forma mais dialogada entre os membros da mesa, né, de tal forma a levantar alguns elementos relevantes para os alunos do curso, né, em termos das experiências que nós, participantes aqui da mesa, tivemos em termos de condução de políticas, especificamente na questão da intersetorialidade. Vou começar apresentando os membros da mesa, começo me apresentando. Meu nome é Maria de Fátima Carvalho, eu sou consultora independente, trabalho hoje no Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutrição da Universidade de Brasília, e fui convidada para moderar essa videoconferência, esse hangout, e também para me manifestar pela experiência que eu tive enquanto subsecretária de Segurança Alimentar e Nutricional na Secretaria do Governo do Distrito Federal, durante 2 anos e meio. A nossa próxima participante é a Marta Klumb, que é técnica do MEC, pedagoga, e é responsável pela implementação do programa, psicóloga, desculpa, responsável pela implementação do programa Saúde na Escola. Patrícia Chaves Gentil, técnica do MDS, responsável por programas e ações intersetoriais, com destaques para o CISAM e a experiência na elaboração do Plano de Obesidade, Plano Nacional de Obesidade, e o Marco de Educação Alimentar e Nutricional. E a Ana Carolina Felter, que é consultora nacional de nutrição da OPAS, apoia o Ministério da Saúde na articulação intersetorial e foi ex-coordenadora da equipe de promoção da saúde da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição e é doutora em Nutrição e Saúde Pública pela USP. Esse hangout ele vai circular com 3 rodadas de perguntas, então, e a primeira pergunta que vai nortear essa discussão será sobre a relevância da ação intersetorial para a implementação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, considerando que se trata de uma política integrante do SUS e, portanto, formulada, executada e avaliada no âmbito de uma área específica da gestão de políticas públicas, no caso a saúde. Quais das diretrizes requereriam maior esforço na construção da intersetorialidade e por quê? A gente gostaria, eu acho que todos mais, em maior ou menor grau, tivemos experiência na condução da PNAM, né, de políticas em geral intersetoriais, então, para a gente orientar o nosso debate nesse sentido. Marta, você poderia começar? Boa noite a todos e a todas. Agora estou ligada, vocês também estão ligados, boa noite a todos e a todas, é um prazer estar aqui, agradeço o convite. Eu acho que o tema em si já é um tema absolutamente relevante, né? Discutir intersetorialidade é minimamente estarmos dispostos ao exercício de uma prática que se descola absurdamente dos materiais teóricos e se faz necessária que seja vivida no solo, no território das políticas públicas nacionais. Destacar uma das diretrizes como sendo uma mais relevante, eu não consigo perceber, Fátima, porque eu acho que o PNAM inteiro ele se alicerça numa fundamentação de intersetorialidade, na medida em que exige que a gente faça esse exercício democrático de saber se colocar a partir de um lugar que é um lugar inter, que, portanto, não é meu, não é seu, é o entre nós, o entre setores. Então, eu queria apenas dar luz a uma das diretrizes que a mim parece mais própria, na medida em que eu coordeno um programa, que é o Programa Saúde na Escola, e que faz uma intersetorialidade específica com o Ministério da Saúde no âmbito do governo federal e em N outras parcerias em âmbito local, porque é um programa que está baseado numa gestão
os 3 entes federativos, então ela tem grupos de trabalhos intersetoriais, que tem nível federal, que tem nos estados e que tem nos municípios, e aí a ligação com as comunidades locais. Então é um programa que por si só já nos exige uma possibilidade intersetorial absurda. Do contrário, é quando se diz o PSE não está funcionando. Quando se diz o PSE não está funcionando, estamos dizendo a intersetorialidade não está funcionando. Então é absurdamente baseado na intersetorialidade. Mas eu queria destacar a promoção de práticas alimentares e estilos de vida saudáveis. Acho que é uma ação, é uma diretriz que está fincada absurdamente no território. É um território que a escola se articula com as famílias, com a comunidade e com todas as relações de disponibilização de alimentos que são pertinentes àquele território. E aí é uma relação importante que eu sou conselheira do Conselho Nacional sobre Drogas, e a gente discutiu recentemente como é que as propagandas das drogas lícitas podem ser reguladas e regulamentadas. E a mesma consideração eu dizia na Assembleia, como é que nós temos, então, a questão das ofertas de alimentos não saudáveis em um território absolutamente permeado por crianças, por jovens e adolescentes. Então, da mesma forma como a gente tem, às vezes, pessoas antissociais, eu acho que nós temos sociedades antipessoais. E eu ousaria dizer que nós vivemos em uma sociedade urbana antipessoal, porque não há um pró-pessoa, um pró-sujeito. Nós temos propagandas de todas as formas que expõem todo tipo de alimentos, dentre outros, né, e que está ali disponível para que a gente faça, então, as nossas escolhas. Dito isso, a gente fica implicado numa ação absolutamente educativa de fazer com que a escola desenvolva a possibilidade de crianças, adolescentes e jovens fazerem escolhas saudáveis. Isso é uma responsabilidade da educação que a gente vem lutando já há bastante tempo. Bom, nós temos aí, então, uma noção de intersetorialidade que vai me dizer que eu preciso, de fato, saber exercitar na arena dos conflitos qual é a minha função mais precípua. E aí eu acho bacana não sei se meu tempo está estourando, estou falando, vou andando e vocês vão me atropelando, né? Tem uma fábula que eu acho que é importante que a gente traga e talvez auxilie a ilustrar um pouquinho isso que eu estou dizendo. É aquela fábula do passarinho, quando a floresta está pegando fogo, e então o passarinho vai no rio, pega a água no biquinho e traz para a mata. Né? E assim ele vai na tentativa de que ele vai conseguir apagar o fogo da floresta. E bem satisfeito do ponto de vista, talvez, moral, ele diz, eu fiz a minha parte. Né? Essa história desse passarinho, para mim, é absurda, porque ele sequer conhecia as competências e potencialidades dele como passarinho para, num processo que, obviamente, exige a participação de diversos atores, ele não conseguiu, então, fazer o que era potencial a ele fazer. Que possivelmente fosse voar a floresta inteira, chamando elefantes e outros animais mais capazes de jogar areia ou de pegar água na tromba e apagar o incêndio da floresta. De tal ordem que, com isso eu quero dizer, que se nós não conhecemos qual é o nosso potencial intersetorial de ação, a gente acaba se metendo no que o outro vai fazer, e de uma forma absolutamente menos qualificada do que o que seria próprio à ação intersetorial. Portanto, o intersetorial significa um território que é de responsabilidade partilhada e que cada um e todos têm um papel a ser desenvolvido articuladamente, não a partir de um local específico e cegamente em relação aos demais. Então, a articulação intersetorial, ela exige que a gente, de fato, consiga se conhecer como sujeito, como setor responsável por determinada demanda, e a partir daí conseguirmos articular coletivamente as nossas respostas para vulnerabilidades que se apresentam. Então, eu acho que é essa, para mim, essa coisa de criar territórios, né, que sejam territórios saudáveis, é uma exigência intersetorial absoluta, porque a gente está trabalhando no âmbito cultural, a gente está mudando formas e estilos de vida, e por isso a gente precisa, de fato, ter condições de se perceber como tal. Bom,
Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, o convite, a coordenação do curso, dizer que é um prazer estar aqui conversando com os profissionais da saúde, enfim, que tem uma tarefa bastante complexa, né, de implementar a política de alimentação e nutrição, seja no nível do Estado, dos municípios, e uma política que tem um papel tão protagonista e tão importante para toda a discussão da segurança alimentar e nutricional e do direito humano no país, né? Acho que é importante a gente ressaltar que a saúde sempre foi muito protagonista dessa discussão no país, uma discussão que veio sendo, enfim, evoluída e nos últimos 10 anos a gente tem talvez um olhar e uma atuação de governo mais concreta nesse cenário, com todo o processo de institucionalização de uma política de Estado para a segurança alimentar e nutricional, né? E eu acho que a saúde tem um papel preponderante nesse processo. Primeiro, porque é protagonista, né, de toda essa discussão, e segundo, porque de fato a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, ela tem um olhar para dentro da saúde, mas ela sobremaneira, tem um papel importante nessa discussão da segurança alimentar e nutricional com a vinda do setor saúde, junto com os outros setores, por uma política de segurança alimentar e nutricional, né. Bom, acho que Marta trouxe elementos bem importantes da segurança alimentar e nutricional, e eu gostaria só de reforçar algumas coisas, né? Eu acho que, primeiro, a política, voltando à questão colocada, a política tem como propósito melhorar as condições de alimentação e nutrição da população brasileira. É um desafio e é um propósito muito complexo, né? Porque discutir alimentação é discutir, para além da questão biológica, é discutir toda a parte simbólica do alimento, é discutir sustentabilidade, é discutir o ambiente social que a gente vive, é discutir todo o processo de escolhas alimentares, e por essência é uma política intersetorial, porque a saúde sozinha não dá conta, acho que isso já é um jargão, né? Já é um jargão para a gente do governo federal, imagino que para os estados e municípios também, discutir a implementação da política não pode e nem deve ser responsabilidade específica do setor saúde, né? No entanto, essa intersetorialidade ela precisa ser protagonizada, né? E a gente imagina de quem está às mãos, quem está com essa incumbência, seja independente de qual esfera de governo está, precisa protagonizar essa articulação, né? E eu acho que isso é tarefa das pessoas, enfim, imagino que muita gente que faz parte do curso, dos profissionais que estão fazendo o curso, tem essa tarefa no âmbito dos estados ou dos municípios, seja na gestão, né, na questão do planejamento e nas ações que são desenvolvidas no campo da gestão, né, nas secretarias, ou seja na sua atuação local, junto com a comunidade, né. Bom, dei uma olhada de novo na política, fiz meu exercício de casa, né, para revisitar a política dentro da nova publicação de 2011 para cá, porque, enfim, eu queria entender um pouco dessas questões que estão colocadas aqui. Primeiro, eu acho que vale a pena a gente reforçar que um dos princípios da política é a determinação social e a natureza interdisciplinar e intersetorial da alimentação e nutrição, né? Eu acho que esse princípio já coloca a política, enfim, como a intersetorialidade está na veia da política, né? Por um lado, em função das determinações complexas mesmo do processo alimentar, né? Implica você pensar, precisa em você atuar e o olhar para o sistema alimentar, que vai desde a produção até o consumo, né? E que é um sistema alimentar que hoje no Brasil interfere, enfim, e determina de alguma maneira toda a problemática da condição alimentar e nutricional da população brasileira. Por um lado, a gente resolveu, em parte, questões relacionadas com a desnutrição e a fome, né, muito pelo avanço das políticas sociais e, claro, pelo aumento pela questão do acesso ao serviço. Isso de alguma forma não está totalmente superado, mas enfim, avançamos.
E, por outro lado, a gente tem as questões de obesidade, sobrepeso e obesidade, as comorbidades, que tem que é uma doença, que são doenças multifatoriais e que tem uma complexidade enorme na sua atuação, né? A gente está falando aí de questões relacionadas ao próprio modelo de sistema alimentar do Brasil, a questão da renda, a questão do nível de informação para o processo de escolha, questões relacionadas à mídia, questões relacionadas culturais, né, gênero, raça, etnia. Então tem uma abordagem bastante complexa e que o setor saúde sozinho não dá conta mesmo, né? E eu acho que a PNAM expressa isso de uma forma muito elucidativa e coloca o desafio concreto para essa questão da intersetorialidade, né? Em relação às diretrizes, eu dei uma passeada nas diretrizes, enfim, e quase todas as diretrizes mostram isso muito claramente, né? Eu queria, acho que a Marta já citou uma, mas eu queria citar a primeira diretriz que fala da organização da atenção nutricional, que aparentemente é uma diretriz que fala da questão mais relacionada com a organização do serviço de saúde para olhar para o cidadão, para o usuário, enfim, mas essa diretriz explicita a necessidade da vinculação e de ações integradas no nível local, né? A necessidade da integração com os diferentes equipamentos sociais que existem na comunidade, né? E aí a gente está falando de assistência social, de educação, de desenvolvimento agrário, enfim, a necessidade para você dar conta da atenção integral, você precisa ter esse olhar mais multidimensional no nível local, né? Além disso, outras diretrizes, enfim, perpassam e falam muito da intersetorialidade, mas essa me chamou a atenção, porque aparentemente é a ação concreta da saúde, inerente ao papel da saúde, mas que também ressalta essa questão da necessidade de olhar intersetorial. Acho que, do ponto de vista da relação da PNAM com a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, eu acho que é importante a gente ressaltar hoje, além da saúde, né, desse papel protagonista do setor saúde para as discussões de segurança alimentar e nutricional, que hoje existem espaços concretos, porque discutir a intersetorialidade também é discutir a necessidade de espaços concretos, institucionais, para que essa intersetorialidade aconteça, né? Acho que a gente vai nas outras questões discutir um pouco esses elementos da intersetorialidade, mas hoje essa relação entre Política Nacional de Alimentação e Nutrição e Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional tem um espaço concreto de atuação intersetorial, que foi instituído por meio desse sistema de segurança alimentar e nutricional, que é o CISAM, que eu imagino que muitos dos alunos já devem ter estudado um pouco, ou lido um pouco a respeito, porque esse processo está sendo implementado no nível dos estados e mais recentemente no nível dos municípios, que é um espaço que são as câmaras intersetoriais de segurança alimentar e nutricional, né? Acho que o CISAM é um sistema público, ele por essência é intersetorial, ele tem a participação da sociedade, e hoje ele é um espaço concreto para a realização dessa intersetorialidade, né? A gente tem aí um espaço que pode ser potencializado e que a saúde pode, de alguma maneira não, a saúde pode utilizar esse espaço de forma concreta para levar suas demandas, levar sua problemática, construir estratégias conjuntas, elaborar processos e organizar atuações conjuntas, né? Isso pode ser feito em todos os níveis, seja no governo federal, no governo estadual e nos governos municipais. Acho que é isso. Bom, boa noite, né, aos alunos que estão nos assistindo, aos colegas da mesa. Também quero agradecer o convite, né? É muito bom poder falar de questões que a gente trabalha muito e que a gente tem pouco tempo para refletir sobre elas, né? Então é uma hora que a gente para e faz um exercício nosso interno de refletir o que está acontecendo.
Com relação à pergunta, né, primeiro né, a relevância da ação intestorial para a PNAE, acho que ela é super relevante, acho que o campo da alimentação e nutrição, ele não vai ter muito sucesso quando ele não for, né, se ele ficar preso a um setor, ele não vai ter sucesso no processo. Então, isso acho que é uma questão que ela precede a questão do campo e das ações que são realizadas. E com relação às diretrizes, assim, bem pragmática, eu concordo com a Patrícia, que fala que, assim, todas elas têm um tanto intersetorial, algumas mais fortemente, outras não. E aí eu posso passar rapidamente por elas para dar alguns exemplos. Eu acho que quando a gente pensa na diretriz 1, por exemplo, que é da atenção nutricional, como a gente falou, né, se a atenção local não articula com outros instrumentos, se o PSE, por exemplo, que é um programa que é da saúde e da educação, né, não articula e não consegue ter isso como atenção, ele já está falhando no que se faz e ele não vai dar uma resposta, né, aos agravos ligados à alimentação e nutrição, tanto a boa saúde como a doença. Então, é importante que isso seja pensado. A promoção da alimentação adequada e saudável, eu acho que ela é um pouco mais óbvia quando a gente pensa no território e nas ações conjuntas, porque a gente sempre tem que pensar que promover a alimentação saudável sem que a agricultura faça a sua parte, sem que a regulação faça a sua parte, sem que, né, os órgãos de governo contribuam, né, questão de preço, de acesso, isso tudo, só a saúde, né, ditando regra, ela não vai conseguir fazer com que a diretriz se consolide. A vigilância, né, ela também é uma ação intestorial, mas aí a gente tem que pensar um pouquinho para a questão além do governo e do setor executivo. Quando eu penso, por exemplo, né, a questão mais importante para a PNAE hoje, acho que é a POF, que é do IBGE, que é a pesquisa, que faz a vigilância mais fortemente, e o CISVAN. Quando eu penso, por exemplo, em POF, eu tenho que ter o IBGE como parceiro, uma universidade, também são outros setores que também reforçam esse processo e que também fazem parte da ação intestorial. A gestão da ação, acho que é também super importante, porque embora ela se coloque no campo da saúde, a gestão tem que ser feita com outros setores, acho que o que tem mais forte hoje, né, na gestão nos municípios é a alimentação escolar e a segurança alimentar nutricional, né, em diferentes tamanhos e pesos. Então é super importante que a gestão da saúde consiga, sim, conversar com os outros setores, porque cada um tem o seu mecanismo de conseguir garantir que a gestão seja bem feita. O controle social, então, a gente nem tem dúvida, porque o controle social ele é um outro setor, né, na questão da gestão hoje, então ele é super forte nisso também, né, acho que não é só o governo que é setor também, né, a participação social é um outro setor. A força de trabalho, quando ela é qualificada, ela pode ser qualificada com apoio da universidade, ela pode ser qualificada com apoio na saúde, assim, cada diretriz tem um pouquinho do peso do que um outro setor pode fortalecer ela. A diretriz 7, que é de controle e regulação dos alimentos, eu acho que ela é muito intersetorial, mas também é intersetorial, porque, por exemplo, a vigilância sanitária, ela é da saúde e tem que conseguir responder por isso. Mas quando eu penso em leis que protejam os cidadãos, quando eu penso em regulações, em rotulagem, outras questões também, tem setores que não são da saúde que estão envolvidos nesse processo. No Brasil hoje, por exemplo, quem rotula transgênicos não é a saúde, é o Conselho Nacional de Justiça, então ele está nesse processo também. A questão da agricultura, quando tem agrotóxicos. A pesquisa e inovação, então, nem se fala que a universidade é um outro setor, para além da saúde, né, que contribui muito nesse processo. E a diretriz 9, que eu acho que é a diretriz que ela é a mais fortemente, porque quando ela fala em cooperar e articular para a ação, né, para a segurança alimentar nacional, ela já prevê que outros setores, né, tanto na saúde como fora da saúde, vão ter que ser articulados para poder garantir. Então, na pergunta assim, de qual é a mais importante, eu acho que é muito difícil, né, qual que é a mais fortemente, depende do ponto de vista de onde está o profissional trabalhando também. Se eu trabalho, por exemplo, na questão da formação de recursos humanos no SUS, eu vou conseguir ver a diretriz 6 com mais fortemente caminhos para ela, né, então isso é uma questão que eu acho que para o sucesso da política, a articulação com outros setores é imprescindível. E aí, assim, questão, e aí um pouquinho também do que falou a Patrícia, eu acho que quando a PNAE, ela vem para responder uma série de agravos que a gente tem, né, a nossa dupla gênero, a dupla carga da malnutrição, né, desnutrição, mas também a hipovitaminosia, A, anemia, obesidade, que é o nosso problema maior hoje no país, pensar em alimentação e nutrição, dos agravos decorrentes, né, dessa doença. Aí eu acho que a consolidação disso se dá com ações, por exemplo, aí vou pegar a obesidade como um exemplo prático disso, né?
quando eu vou trabalhar com pessoas que têm obesidade no meu território, na minha UBS, trabalho no NASF e tem que resolver isso na minha UBS. É super importante que eu fale com a pessoa da segurança pública para ver se tem luz à noite para caminhar, qual a questão qual espaço a comunidade vai usar, aonde faz suas compras, né? Qual que é a renda daquela população, você tem que ir atrás do Bolsa Família para apoiar aquela família. Então, várias questões são importantes e que isso se perpassa da política inteira, como exemplo prático. E uma questão também que é importante, que a PNAM, ela é voltada para o usuário do SUS, que a gente entende que é a população toda do país, né? E essa pessoa com a qual a política, né, pensa e trabalha, ela é um indivíduo que ela tem vários setores na vida dela funcionando, né? Transporte, educação, saúde, trabalho, renda, cidadania. Então, é difícil descolar a alimentação e nutrição desse componente todo. E aí, um outro exemplo é o trabalhador, por exemplo, que chega tarde em casa, que onde trabalha não tem onde comer direito. Então, são ações que quem está na gestão disso pode pensar e discutir. Eu acho que essa questão também dos setores, assim, só uma última observação, que a PNAM, ela está na saúde, e ela tem como função primordial, inicial, cumprir sua agenda na saúde, né, e a partir disso, responder. A agenda de saúde ela já é bem extensa, e os setores apoiarem ela para qualificar essa resposta. Eu queria fazer alguns comentários e trazer uma experiência aqui que eu acho que é de extrema importância para quem está sendo formado em gestão, né? Que eu acho que a gente podia, nas próximas falas, tentar resgatar um pouco isso, que é a experiência prática mesmo da questão de como, porque não há nenhuma dúvida de que a interseccionalidade é importante, não há nenhuma dúvida de que ela é imprescindível para a questão da implementação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Acho que vocês três colocam isso, quer dizer, não existe uma ou outra diretriz em que ela seja importante. Ela é importante para os fundamentos e para os princípios da política e, portanto, para todas as suas diretrizes, em maior ou menor grau, né? Você vai precisar de uma concertação. Mas a questão da intersetorialidade, a Marta coloca, né, a questão da responsabilidade compartilhada, daquela questão de até onde eu posso meter a minha colher, né? Eu acho que é uma coisa muito concreta com que a gente vive isso na questão da gestão pública, a questão de que a intersetorialidade todo mundo fala, mas poucos conseguem de fato viabilizá-la na prática, né? Eu acho que a segurança alimentar e nutricional e a saúde, né, o próprio setor de saúde, a própria política de saúde, são protagonistas nesse processo, assim como o meio ambiente hoje é um protagonista nessa questão da intersetorialidade, né, e a questão de outros atores, que Carolina trouxe aí, da importância de outros atores também, que não só aqueles com quem rotineiramente quem está na saúde trabalha, que é mais a educação, às vezes o Ministério do Desenvolvimento Social, às vezes a assistência social, você trabalha mais com a intersetorialidade no nível executivo, sendo que existem protagonistas nos outros poderes que são imprescindíveis para a questão da intersetorialidade. Por quê? Quando se fala em políticas públicas, você está falando em garantia de direito. No caso aqui, a garantia do direito à alimentação saudável. E o processo dos ministérios públicos, do Ministério Público da União, Ministério Público dos Estados, a questão do Poder Legislativo, eles têm que ser ganhados para a causa, né? E aí que eu venho trazer um pouco dessa experiência, quer dizer, quando a gente fala em intersetorialidade e vai colocá-la na prática, como foi a experiência no âmbito do Distrito Federal, nós tivemos muita dificuldade terminamos em 2 anos a elaboração de um plano setorial de segurança alimentar e nutricional, não o plano distrital. Mas isso levou um bocado de tempo de concertação com de articulação com setores, porque a gente esbarrou naquilo que para mim hoje é muito claro, que é o grande calcanhar de Aquiles da intersetorialidade. Não existe cultura intersetorial. A máquina pública, as políticas públicas, elas não estão preparadas para a questão da intersetorialidade. Ninguém nega a importância, mas como fazer é muito difícil. Eu acho que nos falta
enquanto profissionais, enquanto técnicos, enquanto gestores de política, habilidades, conhecimentos nem tantos, mas talvez habilidades, né, para que a gente possa traduzir a importância desse elemento estratégico na implementação de uma política, enquanto uma prática, evidentemente, clara e concreta. Por quê? Como a Marta diz, a gente esbarra em muitos fatos que dizem respeito à questão das vaidades pessoais, dos jogos de poderes, do A, cada um no seu quadrado, né? Que não é a prática disso. Então, eu acho que romper com a cultura institucional da intersetorialidade é o grande desafio que cada um de nós temos, como técnicos ou como profissionais. E aí, isso que eu estou trazendo agora, né? Quer dizer, para isso a gente precisa ter um compromisso, um comportamento, um conjunto de conhecimentos, de habilidades, de competências para a gente poder fazer isso, tanto em nível pessoal, interpessoal, como também no próprio nível institucional. Nós temos que contribuir para que as nossas instituições possam apoiar e trazer essa questão dos elementos das habilidades e competências para intersetorialidade. E aí vem a segunda questão, que é que competências e habilidades na prática de vocês, né, na experiência profissional, enfim, que vocês avaliam como necessárias, imprescindíveis para que os profissionais, né, adotem ou se habilitem para garantir a gestão da Política Nacional de Alimentação e Nutrição de uma forma mais concreta nas 3 esferas e também outras políticas que eventualmente tenham interface com ela. Quem queria começar? Patrícia? Bom, pegando aqui o gancho, eu acho que é muito difícil pensar em competências e habilidades, né? Porque algumas a gente consegue moldar e ensinar e outras, infelizmente, a gente tem muita dificuldade com isso e cada profissional, com o tempo, na sua atuação, vai percebendo aquilo que ele tem mais fortaleza e mais, né, fraqueza, tenta conseguir balancear isso, assim, né? Acho que isso é um esforço, talvez muitos de vocês estejam no começo da carreira e ainda não tenham passado por isso, mas com o tempo, eu não sou tão, né, bem novinha. E, né, então, eu acho que, assim, uma questão importante, e aí pegando o gancho do que a Fátima falou, a primeira questão que eu acho que, assim, a gestão local, independente do nível em que você se coloca, tem que entender a importância do trabalho sectorial. Eu acho que isso é primordial, porque eu vou pensar, e assim, isso é uma cultura de gestão, como a Fátima, acho que assim, não tem essa cultura de gestão. E aí eu vou falar de uma outra coisa que esbarra na gestão. Essa questão do planejamento, de ferramenta, o diálogo industrial, muitas vezes, para iniciar, ele demora muito tempo, né? Uma vez, acho que a Marta falou isso, uma questão que, assim, é um flerte, é um namoro, é uma paquera, que depois vai virar um casamento, né? E um divórcio, em alguns casos, que acontece. E aí o gestor tem que entender que esse movimento de aproximação, ele é importante, que ele toma tempo de trabalho, ele não vai estar na sua produtividade, por exemplo, quando você está no NASF, trabalhando, né, você deixa de atender as pessoas numa tarde, mas vai discutir com os feirantes do território uma abordagem de apoiar eles na sua ação, nos seus grupos, no dia a dia. Né? Então, ele tem que entender que isso faz parte. Se negociação, quando ela não estiver bem azeitada, e ela vai o tempo inteiro necessitar que ela. É que nem uma plantinha, tem que sempre estar regando, é uma relação que tem fatores, interesses muito, né, dependentes. Os gestores mudam também depois de 4 anos. Isso é uma questão que tem que renegociar, então a articulação ela tem que ser cuidada. Então, acho que a primeira questão é o gestor entender o papel disso, que às vezes não é muito fácil, não depende muito da gente também. Tem que ter produtos para isso. Acho que, e aí, nessa linha de raciocínio, uma questão também que ajuda muito é quando a ação tem um objetivo em comum, uma responsabilidade compartilhada. Né? E aí eu volto a pegar o exemplo do PSE, que eu estou roubando aqui o exemplo da Marta. E quando ele tem a escola como espaço de ação, educando com uma saúde melhor, no final das contas, né, educando, né, uma criança mais saudável, mais bem educada, não, né, uma melhor, bem educadinha. A ideia é que, assim, a equipe de saúde e educação elas tem um objetivo, que é aquela criança, né, que é uma criança que tem, por exemplo, uma questão de saúde auditiva, e que tem que resolver aquele problema. Então, isso ajuda também as equipes a terem um diálogo,
né, isso no macro, no micro e no macro. É uma questão importante. Uma outra habilidade, competência, eu acho que é também saber o que cada um faz, cada ator tem naquele território como um papel seu. Então, assim, a saúde, por exemplo, ela não distribui alimentos, né? Isso é claro, está na lei do SUS. Mas a assistência social, ela pode, por exemplo, distribuir cestas básicas naquele espaço. Então, cada um tem o seu papel no processo que pode ajudar. Então, saber o que o outro faz quando precisa dele e quando ele precisa de você, acho que também ajuda nessa relação. E aí, né, então isso eu acho que é importante. Então, né, então, e também planejar junto. Eu acho que é muito difícil, sem textorial, quando você chega para o outro e fala assim, tá aqui, ó, nosso plano aqui é esse, eu já pensei em tudo, já vim com tudo. Então, tem um pouco da escuta do outro setor também, é saber o que ele faz, escutar as demandas e os problemas que ele tem e conseguir compartilhar, né? Acho que isso é uma questão até um pouco de... Quanto mais as pessoas elas dividem os problemas e sucessos, mais chance tem da ação textorial ter mais sucesso, assim. E lembrando, né, que antes eu falei que o indivíduo que sofre ação, ele é um indivíduo com muitas variáveis ao redor dele. E quem executa ação, que são os gestores locais, né, ou federais, estaduais, independente do âmbito de gestão, trabalhador em saúde, e também tem fatores que o levam, né, não só na saúde, como na educação, como em outros setores, tem fatores que a vida dele depende daquilo. Então, também é importante saber o que para o outro pega e o que para o outro não pega. Assim. Então, acho que com habilidades e competências, acho que essas são as que eu ressaltaria. Essa questão é joia, né? Mas ela vai dar um trabalho, né? Ela vai dar um trabalho, porque assim, a Fátima bem traz, quer dizer, tem questões que são próprias da pessoa e tem questões que são próprias da instituição. E quando a gente está numa instituição, representando uma instituição do ponto de vista intersetorial, eu sou um sujeito. Então já temos aí um problema, né? Uma solução. Do ponto de vista pessoal, a pergunta é clara, né? O que eu preciso ter em mim ou desenvolver em mim para que eu possa me relacionar com você? Ponto. Eu vou pensar de uma forma, você vai pensar de outra, né? Eu vou ter atitudes X, Y, Z, você vai ter outras, e nós vamos ter que achar um campo de consenso ou um campo em que ambos não saiamos machucados. Mas todos os argumentos que eu tiver para defender a minha posição, eu vou expor a você. Né? A gente tem aí uma arena de conflito. Uma arena de conflito é extremamente saudável. O que precisa acontecer é ter resolução do conflito. E essa resolução tem que ser implementada. Então, o consenso há de vir do conflito, mas nunca sem que haja a exposição técnica ou a exposição do que cada um pensa. Do ponto de vista pessoal, simples assim. Né? Pode dar mais trabalho, menos trabalho, pode gerar frustrações, e frustrações são excelentes, né, do ponto de vista de um amadurecimento emocional, absolutamente necessário para o caráter intersetorial. Né? Então, eu preciso, de fato, saber lidar com a minha frustração, saber quando os meus argumentos não foram suficientes ou não foram satisfatórios, ou se outros argumentos eram mais adequados para aquela situação, naquele momento, naquele lugar. Então, é uma habilidade que a mim é extremamente tranquila pensar assim. Né? Aliás, a gente costuma dizer na psicologia que a frustração é uma necessidade pedagógica do desenvolvimento humano. Bom, dito isso, está fácil. Né? Agora, intersetorialmente, eu estou numa instituição representando normativas institucionais, representando uma política nacional abrangente daquele setor, e, portanto, eu preciso minimamente conhecer essas políticas, conhecer qual é o grande guarda-chuva da instituição a qual eu pertenço, né, qual é o ponto de vista a ser defensável ideologicamente, e aí no campo técnico, que é o campo que me cabe, eu vou elaborar, então, na arena dos conflitos, toda a minha exposição argumentativa e técnica, a partir do lugar que eu estou. A mesma coisa vai acontecer com a outra pessoa que representa outra instituição. Um exemplo bem recente, que ainda está doendo no meu coraçãozinho, nós estamos agora nesse exato momento, a partir de, depois de um ano ou mais de discussões, entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, sobre a necessidade de fortificação NutriSUS na merenda escolar das crianças. Essa briga foi exaustiva, e eu chamo briga porque é essa arena que a gente está se referindo. Né? Eu digo isso, você diz aquilo, eu digo isso, você diz aquilo, eu digo isso, você diz aquilo.
ela passou do técnico para o político em questões de segundos e quase criou uma crise institucional, né, uma crise diplomática que a gente chamou, né. O Ministério da Saúde entende que a gente deve fazer essa fortificação para as creches dentro de um programa Brasil Carinhoso, que é pautado pela presidenta Dilma, e o MEC, por meio do FNDE, entende que a merenda é suficiente e é satisfatória para dar conta da alimentação escolar nas creches, né, considerando todas as perspectivas que existem. Bom, tecnicamente nossos argumentos se esgotaram, e aí houve uma decisão política. Vamos fazer. Para nós técnicos do MEC foi uma frustração, e aí eu estou me permitindo contar esses bastidores aqui nesse curso, porque eu acho que é importante a gente fazer isso, né? Para nós do MEC foi uma frustração, porque a gente disse, puxa vida, e agora? Agora a gente pertence a uma instituição e a gente tem que executar. Passou por todos os embates técnicos, argumentativos, teóricos, de gestão, de prática, de tudo, e aí o argumento decisório foi político e os ministros disseram, vão fazer. E agora a gente está na arena do conflito de novo, mas estamos super amiguinhos, assim, né? A gente está, de fato, planejando essa ação, uma vez que a decisão tenha sido tomada, qual é a melhor forma da gente fazer. Basicamente é isso o processo intersetorial. Agora a gente está sentado à mesa, a gente está discutindo como é a logística disso, como é que esse sachê chega até as escolas, por onde ele transita, quem se responsabiliza, qual é o prazo de validade, quais são as crianças que vão ser submetidas a essa fortificação, como é que vai ser a relação com essas famílias, quem vai assinar um termo de consentimento livre e esclarecido dizendo que sim, meu filho pode receber a fortificação, como é que a gente vai dialogar, de que forma vai ser feito o processo de educação dos municípios, no sentido de esclarecer de que se trata, para que o gestor municipal faça a adesão ou não a esta ação de fortificação com o NutriSUS, e aí então a gente está tocando essa ação dessa forma e mostrando claramente as críticas que houveram dentro de um processo agora de esclarecimento aos municípios. Aí a adesão vai ser uma manifestação voluntária dos municípios a partir desses esclarecimentos. Então a ação intersetorial ela é isso. A gente vai. Quando tiver a decisão, a gente já começa um outro movimento, um outro ciclo, que é de melhor fazer aquilo que foi pactuado. E aí, cada um dos setores novamente entram nessa relação. Eu acho que é basicamente isso. Então, habilidades e competências são todas essas, né, que se derivam dessa historinha. Então, desculpa, eu estou me lembrando de uma discussão que nós fizemos do CISAM, que eu acho que a gente tem um exercício agora cotidiano de fazer uma discussão das relações entre o CISAM e SUAS, CISAM e SUS, CISAM e educação, né? Entendendo o CISAM como esse sistema complexo que envolve a implantação de uma política de segurança alimentar e nutricional e que tem uma vinculação com a educação, com a saúde, com o desenvolvimento agrário, com a cultura, enfim, são 20 setores que envolvem essa política, né? E aí vocês estão falando desses elementos da intersetorialidade, e aí está me lembrando de uma discussão que a gente fez do SUAS e do CISAM, que a diretora de gestão do CISAM falou assim, que o exercício da intersetorialidade é você manter a identidade setorial na intersetorialidade. Olha que coisa complexa, né? Ao mesmo tempo, é um casamento, ao mesmo tempo que você precisa se relacionar, você não pode ferir os seus princípios, a sua estrutura organizacional, as suas responsabilidades, e nem pode ter a pretensão de que os outros setores vão estar a seu dispor, né? Ou seja, é um exercício bastante complexo, né? E aí, relembrando o que a Fátima falou, da questão dos obstáculos institucionais, né?
Eu diria, eu tenho um pensamento mais otimista, sabe, Fátima? Eu acho que em que pese existam, né, esses obstáculos institucionais, e um pouco em função de onde eu estou olhando agora, né? Existe uma indução concreta, institucional da intersetorialidade. Né? Por que eu estou falando isso? Porque a maioria dos programas hoje que tem impacto forte na questão da saúde, na questão da segurança alimentar e nutricional, eles são implementados intersetorialmente. Né? Eu estou falando isso no governo federal, claro, porque é onde eu tenho maior experiência. Mas, se você olhar o Bolsa Família, o programa Bolsa Família, que tem as condicionalidades da saúde e da educação, se você olhar o PENAI, se você olhar hoje no campo do desenvolvimento agrário, o programa de aquisição de alimentos, que envolve vários setores, e agora, mais recentemente, a gente tem junto à saúde para pensar na compra da agricultura familiar para os hospitais públicos. Né? Então, se você olhar os principais programas que de alguma maneira tiveram efeito, eles são implementados intersetorialmente. E assim, não tem mais como voltar a isso. Não existe mais hoje você pensar um programa relacionado com alimentação, que é o que a gente está discutindo aqui, sem num espaço fechado no escritório, seja ele no governo federal, seja ele no estado, seja ele no município. Obrigatoriamente você vai ter que fazer intersetorialidade. E com participação social, né? Porque hoje não se pensa também em formular programas e políticas públicas sem a participação social. E não é só olhar a participação social enquanto controle social, mas a participação social na formulação, na elaboração das políticas, porque ela traz o olhar da vulnerabilidade, ela traz o olhar local e é um direito. Tem mais de 20 artigos na nossa Constituição que fala da participação social, é a forma que o Brasil tem, enfim, é a forma como foi construída a nossa democracia, né? Então, eu vejo muito essa questão da intersetorialidade junto com a participação social muito junta, né? Nos processos de formulação das políticas. Mas, assim, eu queria me aventurar, eu não vou falar de competências nem de habilidades, enfim, eu não sou uma estudiosa no assunto, mas eu acho que a gente pode listar algumas características que são fundamentais no processo intersetorial. Algumas capacidades. Eu acho que algumas capacidades, elas são inerentes, claro, mas elas são também desenvolvidas, né? Eu acho que a capacidade de articulação, a capacidade de negociação, capacidade de paciência. Acho que é exemplo do que a Fátima traz da política distrital de segurança alimentar e nutricional. Eu tenho duas experiências que assim, que eu acho que foram experiências muito ricas na minha vida, que foi todo o processo de construção da estratégia de prevenção e controle da obesidade no âmbito da CAISAN, da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, e o processo de construção do marco de referência de educação alimentar para políticas públicas. Foram muitos setores envolvidos. E sem dúvida nenhuma, você tem que ter uma capacidade de resiliência, e de paciência, e de negociação, e de e flexibilidade, sem dúvida nenhuma, porque você tem vários setores que têm interesses comuns, mas que também têm interesses antagônicos, de alguma maneira, né? E eu acho que se você é um pouco visionário, se você olha para uma questão muito maior, né, que você está construindo uma política, no nosso caso, para que a gente tenha uma população brasileira livre ou mais saudável, se você olha e se você parte do princípio que você contribui para a garantia do direito humano e da segurança alimentar e nutricional, se você tem esse olhar mais visionário de que você é parte do processo, você tem que ter essas capacidades e você, enfim, se em algum momento se você pesar, né, a paciência, se você sempre estiver se relembrando, se reencontrando com tudo isso, eu acho que, enfim, dá para superar todos os obstáculos existentes, né? Mas para além disso, eu acho que a gente tem que
listar alguns elementos, assim, para dar conta dessa intersetorialidade, né? Porque isso não está só no plano utópico, ela precisa se concretizar. E eu acho que, mais uma vez, eu volto a falar da importância do espaço institucional para que essa intersetorialidade aconteça, né? Institucional no sentido de legítimo, né? E aí existem outros espaços, mas aqui eu faço o exemplo da Câmara de Segurança Alimentar e Nutricional, porque ele é uma Câmara criada por lei ou por decreto, vai depender de cada estado. Ela é um espaço que tem os setores nomeados para estar presente. Ela é um espaço que articula de forma legítima a política de segurança alimentar e nutricional, então ela é um espaço legítimo para que essa intersetorialidade aconteça. Então, se o setor saúde tiver alguma demanda concreta, questões que estão impactando na saúde de uma forma que ela não consiga mais atuar, ela pode levar essa demanda para dentro dessa Câmara. E conversar com a agricultura, conversar com a educação, conversar com a assistência, enfim, conversar com quem tem que conversar. E construir ali estratégias comuns. Então, eu acho que isso é fundamental acontecer. Existem outros espaços. Eu sei que tem um espaço de coordenação do PSE, que é o Comitê Gestor do PSE. Tem alguns outros espaços que existem de alguns programas específicos, né? Porque a Kaizen ela acaba articulando muito mais a política e plano do que propriamente um ou outro programa, né? Mas eu sei que existem outros espaços. Outra questão que a gente tem que considerar é a multiplicidade de atores e setores envolvidos, né? Então, são, de fato, diferentes interesses que a gente precisa fazer conciliações, precisa de uma coordenação estratégica e que seja legítima para dar conta de alguma atuação intersetorial, né? Independente de qual setor esteja demandando, né? Alguém precisa coordenar isso, e precisa que seja legítimo alguém coordenar isso, e que precisa ter o olhar das diferentes realidades, dos diferentes interesses, né? Construção de consensos, acho que Marta já falou bem disso, a construção de consensos e negociação de prioridades, e eu acho que é importante a informação, né? Eu acho que o exercício grande que a Kaizen vem desenvolvendo é todo o processo de gerar informação, monitoramento e avaliação. Né? Por quê? Porque você precisa compreender o problema, você precisa desenvolver uma estratégia, você precisa monitorar e você precisa avaliar isso. Né? E você precisa disseminar informações que interessem a todos os setores que estão ali presentes. Os setores precisam se sentir parte do processo e precisam levar consigo algum ganho político desse processo. Né? Eu acho que o nosso exercício cotidiano é que os setores levem para dentro dessa Câmara as suas demandas concretas e, de alguma forma, a gente acha alguma solução, mas ele precisa se capitalizar quando ele volta para o seu setor. Ou seja, toda essa discussão hoje da saúde, tem uma questão que é dentro do Ministério da Saúde, para que ela se legitime internamente, né? Então, é importante que a saúde saia e tenha os seus diálogos e tenha as suas experiências concretas para que quando ela volte mais legitimada e mais fortalecida politicamente, né? E eu acho que assim é esse exercício que a gente tem construído, né? E acho que só para finalizar, eu acho que todo esse processo, de fato, ele é lento, ele requer paciência, resiliência, requer um pouco sobretudo, do poder de articulação e negociação, mas o efeito dele é sempre mais robusto, né? Ele é sempre mais legítimo, e se a gente pensar no efeito para a população, ele é sempre mais efetivo, né? Do que quando a política é discutida setorialmente, de uma forma individualista, de uma forma que atenda somente a um ou outro setor. Acho que quando a gente olha para a nossa população, o efeito é sempre melhor do que uma atuação setorial. Bom, gente, eu acho que foi
extremamente rico aqui, eu queria fazer alguns comentários. Assim. Primeiro, Patrícia, eu acredito na intersectorialidade mesmo. Né? Eu só acho que, assim, ela não se faz por si só, a gente está falando com pessoas que estão se formando em gestão e que muitos poucos tiveram ainda contato com isso, né? Então, a ideia é que ela não se faz do dia para a noite, ela exige um tempo, ela exige todas essas características que você falou, de articulação, negociação, paciência, resiliência, flexibilidade, condição. Eu aprendi muito, principalmente paciência. A abertura de mudanças, para mudanças, para o novo, né, para o ouvir, a gente tem que aprender a ouvir, as pessoas não ouvem, né, é impressionante isso, a gente mesmo tem que se exercitar para isso, né. A questão de você ter, uma coisa que você esqueceu, que eu acho que é fundamental, insistência, você tem que ser chato. Naturalmente, você tem que ser uma pessoa chata. E você tem que acreditar naquilo que você faz. Né? Então, eu acho que essa busca de parceiros, quer dizer, você começa com a tua equipe, convença a tua equipe, né, sobre a importância das tuas ações, da equipe, você vai passar para os teus compartments aí do setor onde você está, da assistência social, da própria saúde, das tuas chefias, enfim, você vai crescendo nesse processo, porque você vai angariando pessoas que acreditam nisso, né? Eu acho que é fundamental saber isso, quer dizer, o que você faz, para que, e eu estou falando isso em dois sentidos, em sentido individual, pessoa, estou falando em sentido institucional. É você saber para onde você vai, onde é que você está, onde é que você quer chegar, quais são os objetivos, né? E isso existe um processo de construção e de conciliação com setores que muitas vezes têm interesses divergentes mesmo, né? E aí esse espaço de institucional de concertação é importante, e vocês trouxeram elementos que são fundamentais naquilo que eu sempre insisto, que é a formação de gestão, que a gente muitas vezes não tem ao longo da nossa formação, e eu acho que esse curso ele vem com essa importância, né, de você estar capacitando um grande número de pessoas, de colegas que atuam na gestão da política de alimentação e nutrição, em gestão de política, né, então que é essa capacidade de você entender o que é um planejamento estratégico, né, isso é um modelo que você tem para você arrecadar resultados esperados comuns, né, nem sempre são aqueles todos que você quer, mas é aquele que foi possível de conciliar dentro de uma determinada realidade. Você tem que entender que o processo de planejamento ele tem que ser feito dentro de uma realidade, ele não pode ser copiado de outro, ele tem que ser estudado, ele tem que ser olhado, a realidade sua tem que ser considerada para esse planejamento, você tem que identificar setores e lideranças pessoais, né, institucionais, imprescindíveis para esse processo, que não vão na primeira reunião, não vão na segunda, não vão na terceira, mas na quarta reunião, com certeza, eles vão aparecer e vão contribuir com isso. Então, é um processo lento, esse de gestão da própria execução e da própria avaliação de programas, políticas e ações, né, que são eminentemente intersetoriais. E eu acho que aí a gente joga, eu falei há pouco também da questão do Poder Legislativo e do Ministério Público. Eu acho que eles são parceiros importantíssimos, porque a gente às vezes esquece. Eu estou falando isso não no nível federal, eu acho que no nível federal, essa questão da intersetorialidade, do ganhar parceiros, da concertação em câmaras, isso a gente já avançou, já está bem maduro. Eu acho que são experiências exitosas que os municípios e estados têm que se apropriar no sentido de conhecê-las, né, e tentar adequar para as suas realidades, porque elas realmente deram certo e formaram um quadro de militância, um quadro técnico e extremamente importante. Mas eu acho que é importante que nós assumamos que o Brasil ele tem três poderes, né? Ele tem um poder judiciário, executivo e legislativo. E as políticas públicas têm responsabilidade com maior e menor grau entre os três. Então, você procurar uma Câmara Legislativa, uma Câmara de Vereadores, para apoiar uma determinada ação, é extremamente legítimo. Você é cidadão, você é gestor, e a Câmara está ali para apoiar exatamente isso, né? Por aí que você arrecada apoios políticos também. E só para deixar mais registrado uma experiência que a gente teve muito interessante também, que foi no âmbito do Plano Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional, nós queríamos colocar o Plano de Educação Alimentar e Nutricional como eixo predominante.
em 2 anos e meio nós não conseguimos sensibilizar e fazer a concertação necessária para isso. Mas isso não impediu, e isso também uma orientação, que o fato das frustrações acontecerem, e elas são naturais, é que elas não se tornem uma camisa de força para impedir que você continue na busca. Então, qual foi a alternativa? Se elaborou um plano de educação alimentar e nutricional para a secretaria na qual a gente estava, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda. Esse plano, ele foi sendo executado, pequeno, dentro de uma secretaria, se tornou um plano que começou a dar visibilidade e que foi lançado, foi discutido inclusive em audiência pública na Câmara Legislativa para uma composição de um plano para o Distrito Federal. Né, porque isso que eu quero dizer é o seguinte, que os setores que até então não viam a importância disso, passaram a ver a importância de se ter um plano dessa magnitude para o âmbito do Distrito Federal, considerando a intersetorialidade da segurança alimentar e nutricional. Então, eu acho que isso é importante, é uma coisa que eu também aprendi, eu acho que a gente aprende no dia a dia, é começar pequeno, a gente sempre pensa em fazer coisas grandes, né, elefantes brancos e aparecer, coisas de grande magnitude. É o dia a dia, a rotina, as atividades pequenas que vão dar em algum resultado algum dia. Aprendi, viu, Patrícia? Só fazendo um complemento e aproveitar as oportunidades. Sem dúvida Porque nenhuma. às vezes a gente insiste em uma agenda que naquele momento não é oportuna, né? Mas quando aparece a oportunidade a gente já tem que aproveitar. E só para fechar esse ponto, que é a questão do tempo, a gente tem 2 tempos, o tempo técnico e o tempo político. As coisas acontecem quando os dois se conjugam. Você tem que ter competência técnica para mobilizar o político e fazer com que o político apoie o técnico. É um círculo que a gente vive na gestão das políticas públicas. E aí eu pergunto, assim, né, frente a essa questão, a própria existência do curso hoje de especialização de políticas de gestão em política de alimentação e nutrição, né? A terceira pergunta orientadora era se os profissionais que atuam hoje em programas intersetoriais com forte componente de alimentação e nutrição estão abertos e preparados para o modelo organizacional baseado numa ação intersetorial. E é mais complexo, eu vou falar bem pouco disso. Na verdade, eu queria ouvir os alunos, né, sobre isso, assim, porque é uma pergunta muito complexa, né? Eu acho que todo o processo de atuação profissional depende de vários fatores, né? Depende da sua formação, claro. Depende um pouco do seu, no caso da implementação da política, ou enfim, do nutricionista, que eu posso falar talvez com mais propriedade, depende do nível de atuação, aonde que ele está localizado. Se é uma pessoa que está na gestão, seja do estado ou do município, naturalmente o processo intersetorial, ele vai acontecer, porque, enfim, hoje em dia, como eu já falei, as políticas demandam uma atuação intersetorial. Agora, se é um profissional que está lá na ponta, direto com a comunidade, e que a atuação dele é medida por um atendimento, qual é a possibilidade que essa pessoa tem de desenvolver algum trabalho intersetorial, né? Então, acho que depende de vários fatores. Agora, a política é feita de pessoas, né? Então, eu creio muito nisso. Eu acho que, independente das estruturas gerenciais, independente de onde a gente está localizado, eu acho que a forma, as pessoas se colocam a partir um pouco do seu nível de atuação mesmo, né? Eu acredito muito nisso, né? Tem aquela história de que quando uma pessoa sai de um determinado trabalho, o trabalho morre. Por quê? Porque aquele trabalho não estava institucionalizado, né? Era feito por ela, era feita a política feita. Acho que esse é o nosso, era muito pessoal, né? Então acho que depende de vários fatores, assim, eu não daria conta de responder isso. Agora, assim, eu acho que tem 2 pontos. Eu acho que a política, a PNAN, ela tem uma diretriz que fala da gestão das ações de alimentação e nutrição. Acho que a PNAN ela inovou muito essa nova versão da política, inovou muito quando ela traz de forma explícita a necessidade de você olhar para a estrutura gerencial da coordenação da política no nível do Estado e no nível do município e também no nível federal, né? Eu acho que isso
a necessidade de você fazer planejamento, pensar na implementação, na avaliação, pensar na formação de recursos humanos para implementar a política, né? Eu acho que isso é uma grande inovação. E eu acho que o fato do Ministério da Saúde, nessa parceria com a Fiocruz, pensar nisso, fazer um curso dessa natureza, é uma inovação enorme para a política pública, né? E eu acho que, enfim, isso vai trazer resultados bem concretos, né? E também pensando na saúde, né, nesse modelo de atenção primária à saúde que coloca toda essa reorientação do modelo de atenção, a estratégia de saúde da família, os NASFs, a necessidade desse olhar da integralidade, da promoção da saúde, requer, de fato, um profissional mais complexo, né, que olhe para além desse modelo biomédico. Então, eu não acredito hoje que para você ser resolutivo no nível da saúde, independente da sua formação, quem não tem formação vai ter que buscar, e eu acho que a saúde tem várias estratégias que dão conta disso, né, para além especificamente da alimentação e nutrição, que a gente tenha profissionais mais completos mesmo, que olhe para além dessa questão do modelo biomédico e olhe para a questão da integralidade e a necessidade de interagir com os outros equipamentos sociais no nível local, né? Acho que é isso. Então, essa questão ela me fez sentar um pouquinho para pensar, porque eu tenho que responder pelo outro, né? Quer dizer, a pergunta não é você está preparada para, né? Mas assim, você acha que o outro está preparado? Isso é complicado para mim, né? Porque, enfim, é um exercício talvez de empatia, tentar sentir o que o outro sente. Mas eu fiquei pensando que talvez o exercício da intersetorialidade seja como a aprendizagem de uma língua estrangeira, sabe? Como é que a gente começa a aprender? A gente pensa em português e traduz para o francês. Ora, então eu vou pensar a ação setorial e tentar traduzi-la para o intersetorial, aí dá uma meleca danada. Desculpa o termo, mas aí não funciona. E o momento que a gente vive talvez seja muito por aí, né? Eu acredito fortemente no processo intersetorial, até porque de 88 para cá não se pensa em outra possibilidade de política pública brasileira. Nós lutamos por uma democracia, por uma terra republicana de fato, então este é um dos preceitos republicanos. Eu tenho que trabalhar em conjunto. Então, está feito, está dado. Só que eu preciso aprender a pensar diretamente no espaço inter, que vai me dizer que eu tenho um objetivo comum, que eu tenho um mapeamento de vulnerabilidades comuns, que eu tenho ações que são diferenciadas, mas que respeitam, né, a política nacional de cada um dos setores, e que, portanto, eu tenho um espaço que se consolida e que se confirma no inter. Né? Não está em você, não está em mim, está entre nós. Isso é fantástico. Agora, nós temos aí um exercício de poucos anos de democracia brasileira. Então, a gente está ainda imaturo nessa lógica de ser inter. Mas isso não significa que a gente tenha que dizer, não, isso não funciona. Isso funciona, isso é o único caminho, só que isso exige de cada um e todos nós, tanto como sujeito quanto como coletivo, que a gente, de fato, desenvolva essa competência. Mas é um exercício que é pleno de satisfação quando a gente consegue. Né? Eu acho que a gente, quando faz um trabalho junto com o outro, e que a gente consegue ver esse resultado, a gente, desculpa a palavra, mas a gente tem um tesão violento quando isso acontece. Né? A gente se sente satisfeito, é o prazer de trabalhar. Né? E você diz, puxa vida, olha que legal, olha, funciona. Dá para ser, dá para acontecer. Nós temos um zeitgeist atual, que é uma espécie de... O momento em que a gente vive, né, o espírito da nossa época, ele tem que ser capturado por cada um e todos nós. E ele vai dizer de um momento que é um momento holístico, que é um momento de integralidade, que é um momento de cada um e todos nos responsabilizarmos por cada um e todos como espécie humana. Né? Então, se tu come a tua salsicha lá embutida, eu tenho que me responsabilizar por você também, não só você. Né? Porque se eu boto dentro da minha casa e meu filho come, eu sou responsável por ele. Da mesma forma, no trabalho intersetorial, a mesma coisa. Né? Se eu trago algo que seja, do ponto de vista da gestão,
que dê indigestão ao meu parceiro, né? Poxa, eu não estou sendo, vamos dizer assim, ou tendo uma prática coerente e responsável com você, né? Então, a corresponsabilização por tudo é um momento que a gente vive. E, contraditoriamente, a gente vive esse momento de dizer, olha, concebam o sujeito holisticamente, inteiro, corpo, mente, alma, espírito, tudo que você quiser chamar, do jeito que você quiser entender. Eu estou vivendo inserido numa sociedade que está dizendo, muitas vezes, o contrário. Que está dizendo, compre salsicha, compre enlatado, compre não sei o quê. Então, aí a gente fica pensando, mas em tese nós somos governo, né? E nada que exista nesse país não tem a concessão do governo. Então, são questões para a gente refletir. Agora, qual é o meu papel nesse processo? Eu estou preparado para o exercício da intersetorialidade? Eu estou potencialmente preparado, sim. Eu tenho total potencialidade de desenvolver o que eu entender que deve ser feito para o meu bem e para o bem comum. Então, esse é um ponto que é básico. E o nosso guarda-chuva é o guarda-chuva dos direitos humanos, então não tem onde você se distanciar disso. Agora, é uma concepção de mundo, é uma concepção de vida. É um exercício de harmonia e de saúde. Então, quando ele começa? Esse curso é um exercício pleno disso, quer dizer, a gente está discutindo, né, como é que seria essa intersetorialidade. Em tese, ela tem um teor crítico, né, que a gente está dizendo, olha, isso aqui foi legal, isso aqui não funcionou, isso aqui vai, e é assim mesmo, né, a gente precisa de fato perceber essas questões, mas a ideia que fica, e até pelo meu exercício de alguns anos na política pública, é que não existe outra forma de ser. Não tem outra maneira de fazer exercício de gestão pública do bem comum, sem que eu respeite o outro e sem que eu me sinta respeitada pelo outro. E aí, é basicamente o conceito de ética, né? É basicamente o conceito de ética. Então, a nossa lógica atual de relacionamentos pessoais ou intersetoriais está alicerçada nessa questão, nessa possibilidade que eu tenho de ser e desenvolver o que de fato é necessário para não te machucar, para eu te respeitar. Então, eu acho que é muito isso. Vocês todos, né, 44 pessoas junto com a gente nessa sala, 45, entrou mais um agora, seja bem-vindo. 45 pessoas. Somos todos potencialmente capazes de desenvolvermos a intersetorialidade com resultados efetivos para a política pública. Eu não tenho a menor dúvida disso. Acho que é difícil, mas é isso. Bom, vamos lá, né? Não é uma pergunta fácil, ela tem muito a ver com a questão 2 também, acho que tem um diálogo muito forte. Eu acho que se a formação, se eles estão, minha Marta falou, é difícil falar do outro, né? O que eu acho do outro, né? Vou falar porque eu acho um pouco do mundo, né? Que acho que a formação nossa, né? E eu falo da minha como nutricionista, acho que talvez da Marta como psicóloga, de quem está aqui, né? A Fátima e a Patrícia, assim, quando a gente se forma na graduação, essa questão de discutir com um curso, com outro setor, é muito, muito difícil. E não é, hoje em dia, assim, não é uma realidade ainda, né? Nem fora da universidade, nem com outro curso, nem na área da saúde. Então, intersetorialmente ainda a gente não é treinado para isso na nossa formação. E eu acho que isso é uma questão que devia ser desde a educação básica, né? Isso tinha que ser já né, conviver com o outro, com as diferenças e com as possibilidades. E aí uma questão que é importante, que não é da formação, mas tem a ver com a questão anterior, que assim, que já falaram aqui, que assim, tem que na gestão ter dispositivos que garantam isso. Então a nossa formação ela é fraca, mas os dispositivos têm que apoiar a gente nesse sentido. E aí são os grupos gestores, as comissões que juntam os setores e que nos obrigam a fazer essa questão. Por quê? Acho que falando um pouquinho no gancho das colegas aqui, uma coisa que a Fátima falou, que estava aqui no meu rascunho, que assim, a gestão hoje no Brasil, quem está no gestor hoje, por me corrigir se eu estiver errada, né? Acho que muita coisa a gente aprendeu fazendo, né? Não tinha uma escola de gestão forte no país, por exemplo, no Brasil, que acho que isso é uma questão super falha nossa, para formar gestores para esse país, porque a gente tem uma questão histórica muito, muito pesada aí, né, da ditadura, que não queria formar pessoas para pensar, para comandar o país. Era um grupo muito seleto. E hoje, depois de
de mais de 20 anos do fim da ditadura, a gente tem sim iniciativas que ainda são difíceis de acontecer, né, de formar pessoas que pensem esse país para o futuro. Assim, acho que isso é uma questão forte e que a gente tem que pensar nisso com muito carinho, muito cuidado. O Brasil é uma democracia que ela é recente, né, ela não é madura como outras no mundo, né, e mesmo as mais antigas têm dificuldades ainda dos setores conversarem, né, sem que tenha um dispositivo que apoie isso. Né, e aí eu acho que ela só vai ter sucesso em interseccionalidade, que a Marta falou aqui, quando o cidadão lá na ponta entender que quando eu junto educação e saúde na escola, tem um efeito melhor para a criança, e a mãe vai exigir no futuro que isso aconteça. Né, como uma questão, né, como a questão de outras questões da nutrição que acontecem. Uma coisa também que assim, é um super jargão, né? O mundo muda o tempo todo. Então, vocês que estão nesse curso hoje estão numa realidade diferente de quem estava 20 anos atrás se formando para querer ou não ser um gestor. A gente tem muito mais informação rodando aí. Eu acho que a formação nossa pode ser identificada na universidade, mas a gente tem hoje muita questão, fazer um hangout, por exemplo, hoje para o Brasil inteiro, poder falar de Brasília para todo mundo, né? É um privilégio que vocês estão em casa, alguns querem viajar daqui a um pouco, vocês vão, mas é uma questão importante nossa. Então, assim, a gente tem que conseguir usar isso a nosso favor e ajudar a formar, né? Porque acho que tem que ter um investimento sério em RH nesse país, em recursos humanos, em pessoas que fazem a gestão, que fazem a atenção, que atuam nas políticas públicas, assim. Isso que é uma questão forte e o governo tem que querer. E aí, quando a população quer, se muda o governo, ele é obrigado a continuar fazendo isso. Né? Se tem um desfecho positivo na população como um todo, indicadores, nas questões né, do que o gestor gosta de medir, que é indicador, número, né, acho que isso é uma questão que é uma cadeia total. E aí eu vou falar uma coisa da questão de estar pronto ou não para fazer isso, né, para atuar. Acho que a frustração e a paciência são duas questões importantes, mas também acho que tem algumas coisas que a gente hoje, talvez, quando o gestor que está lá na frente do processo, tanto um gestor de uma OBS, por exemplo, né, vamos falar de uma coisa bem micro, ele toma decisões que às vezes a equipe dele não concorda. Ele vai dando ponto para do médico. Né? Nós vamos brigar agora, só vou ter o médico que fica aqui 40 horas, vai ter que bater ponto, pôr o dedinho lá na máquina, dar uma briga, um fuzuê, os médicos brigam, mas isso tem impacto na população, na saúde daquela comunidade. Né? Então, ele teve uma medida antidemocrática com a sua equipe de trabalho, mas o desfecho foi positivo. Então, às vezes, também, quem está na gestão das ações nos setores tem que tomar medidas que não são bacanas para todo mundo. E aí, assim, o Bolsa Família, quando foi implementado, tinha essa questão da saúde e educação como continuidade, muita gente era contra isso. Para que ter que fazer o menino lá no posto de saúde? Para que mandar para a escola? E hoje em dia a gente vê os resultados disso, depois de 10 anos do programa, como isso é importante. Então, comprar algumas brigas nos programas, o gestor daquele momento, né, daquela hora, eu acho que é essencial nos setores, né, bancar com um setor e com o outro que tem que fazer. A questão, estou acabando já, acho que a questão, uma coisa também que a Fátima falou da formação, que assim, o técnico e o político estão em tempos diferentes, e muitas vezes o técnico tem que ficar nos setores discutindo, pactuando, voltando. Essa questão da estratégia de obesidade, parece que é nova, mas teve um esforço anterior de setores, que eu fui um dia vendo alguns documentos antigos, eu achei o documento de 10 anos atrás que tinha essa proposta, mas morreu na praia. Quer dizer, os setores se juntaram, discutiram e se frustraram. E aí, depois de 10 anos, teve que tomar fôlego de novo, retomar. Então, às vezes, a gente tem que fazer uma ação hoje que só daqui a 10 anos vai ter um resultado claro também. E isso é importante entender que nem sempre o fruto político disso é palpável na minha gestão, pode ser na gestão dela. Né? Mas eu sei que eu contribuí com a ação para isso. E uma questão também eu acho que todo gestor que que eu acho que a gestão tem muito a contribuir com os setores para poder conversar, muitos foram técnicos algum dia, né, e sabem das dificuldades, né, do diálogo com o outro, né, então da saúde com a educação, com a ciência social e tudo mais. E é importante quando vocês forem gestores lembrarem das dificuldades quando eram técnicos. Acho que isso ajuda muito a gente a se colocar no lugar do outro e relembrar aquilo que a gente viveu naquele momento, assim, acho que isso é importante também na nossa formação como profissional. Só para acabar, tem uma tese de doutorado que é uma desse assunto, mas acho que ela é muito boa para pensar na formação das pessoas como na atenção e na discussão das negociações. A autora chama Débora Bertucci, ela tem uma tese de doutorado, que é sobre apoio matricial, e ela faz um paralelo entre o apoio matricial e o circo.
E na intersetorialidade, acho que é um pouquinho, a gente tem que vestir vários papéis, né, para a gente se formar, e a gente não se formou para isso, né, porque ela falando assim, às vezes eu tenho que ser palhaço, né, para todo mundo rir e convencer, né, às vezes tem que ser mágico, tem que encantar os outros setores com a minha ideia para convencer. Você tem que ser malabarista, né, tem que pegar um setor com o outro, negociar e ficar pesando, tem que atirar facas, tem que cuspir fogo. Então, são questões que a gente tem que desenvolver ao longo da nossa trajetória profissional, e ninguém sai pronto disso na universidade, né? Não é um curso que resolve isso, mas acho que é a escola da vida, né? Acho que é conseguir fazer e ir crescendo, no sentido assim, pronto ninguém nasce, gente, mas tem um esforço nosso aí de conseguir melhorar. Então, assim, sai pronto? Não, mas pode melhorar muito e pode chegar lá com esse diálogo. Acho que era isso. Bom, gente, nós já estamos chegando ao final, 6 minutos, né? 8 minutos para o final do nosso curso, ou do nosso hangout curso, não, curso de gestão. E eu queria pegar sendo bem objetiva na pergunta, né? Quer dizer, se os profissionais que atuam nos programas intersetoriais estão abertos e preparados. Eu acho que esse curso é a síntese de que estão. Sabe, quando você tem 200 alunos interessados em discutir gestão da política, a política que começou em 99 é uma coisa importante, que pegando o gancho que Carolina não falou explicitamente isso, mas a história, conhecer a história, né, da sua área, do seu programa, da saúde, da gestão pública, é muito importante, porque se você pegar o que era a política em 99, né, e a fazer essa avaliação desse trajeto que foi percorrido, ela avançou muito. Tem ainda que avançar? Lógico que tem, né, mas é isso que a gente está falando. A gente não está falando de temporalidade de 4 anos, ou de 3, ou de 5 anos. Às vezes nós estamos falando de décadas para uma coisa se concretizar enquanto uma política de Estado, né? E isso é extremamente importante. Eu acho que estão preparados, porque essa própria condução da política de nutrição, de alimentação e nutrição do Ministério da Saúde, e o próprio amadurecimento da questão da discussão da segurança alimentar e nutricional, hoje com a construção do CISAM, me deixa claramente certa de que estamos preparados, né? Agora, o que a gente precisa é melhorar os instrumentais que a gente tem. E como Carolina falou, eu acho que é isso sim, ninguém sai pronto, a gente não aprende isso na escola, a gente aprende na vivência, sabe, indo e voltando, dando um passo, retrocedendo 10 e voltando à frente, que a gente aprende com isso. Só que hoje, né, depois de termos passado aí por essa questão da ditadura, hoje você tem potenciais informações para serem acessadas em termos da sua própria qualificação. Eu acho que buscar o seu aperfeiçoamento, buscar ferramentas, buscar os instrumentais para que todos nós, enquanto técnicos, enquanto profissionais, enquanto gestores, nos aperfeiçoarmos para garantir a qualidade da atenção que a gente dá, tendo como foco a população, é imprescindível. E aí eu queria finalizar, depois eu vou passar para as colegas fazerem as palavras finais. Eu li uma coisa na Conferência Mundial de Educação para Todos, de 90, na Tailândia, que eu achei bem interessante. A Marta deve conhecer isso, mas enfim, são os 4 pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver e aprender a ser. Eu achei isso assim, é a vida, é a vida enquanto pessoa, enquanto profissional. Eu acho que é isso, a gente tem que conhecer, tem que aprender a fazer e fazendo, né? A gente tem que vivenciar isso, analisar, ver o que errou, o que deu certo, o que não deu, quais estratégias são concretas e resultaram em sucesso ou não, e com isso se aperfeiçoar enquanto pessoas, principalmente na arte do relacionamento pessoal e institucional, né? Eu acho que é isso que nos qualifica enquanto potenciais profissionais da intersetorialidade aí. Então, eu queria agradecer a vocês, 42 espectadores que ficaram até o final aqui. Vou passar a palavra para as colegas se despedirem. A gente agradece a atenção de todos e esperamos ter contribuído um pouco com essa complexidade que é a questão da intersetorialidade. É complexa, porém é um vírus, né? Quando ela entra, ela não sai mais do sangue.
Bom, eu não tenho mais nada para falar, eu acho que a gente já falou tudo. Eu queria agradecer, só agradecer à coordenação pela oportunidade. Eu acho que, enfim, eu sou uma fã do curso, né? E entendo a importância e eu sei do efeito das primeiras turmas do curso que tinha uma outra modalidade que era presencial, o efeito que fez na prática cotidiana dos profissionais, né? E, enfim, eu acho que de fato esse curso faz um diferencial para a gestão da política no nível dos estados e dos municípios. E acho que é isso, agradecer. E eu acho que se eu pudesse dar acho que conselho, não sei se conselho, eu acho que é sair dos escritórios, assim. Eu acho que é esse exercício de você sair do escritório, olhar para os lados, olhar para as pessoas que estão ao seu redor, aprender a escutar enfim, porque o processo de construção sempre é mais rico, né? E se desprender um pouco dessas nossas marras, assim, que são marras muito voltadas, muito relacionadas ao corporativismo, ao setor, né? Ao setor talvez algum poder ou outro que esteja naquele momento, enfim, acho que se desprender um pouco e acho que é isso, né? Agradecer. Desejar a todos amanhã um bom feriado. Eu me despeço também, deixando um forte abraço para cada um e todos vocês. Sou suspeita também, acho que esse curso eu tenho um carinho profundo por ele, porque eu acho ele um curso extremamente petulante, né? Ele tem uma petulância de inovar a cada instante e a cada momento. E não tem medo de fazer isso, porque sabe que está pisando em terreno absolutamente seguro. Então, tenho um carinho muito grande pelo curso, parabenizo a cada um e todos vocês por estarem fazendo, e acho que é muito isso, né? Acreditamos na intersetorialidade, do contrário, não estamos aqui de forma alguma, acreditem nisso, para falar de intersetorialidade, do ponto de vista crítico, do ponto de vista do carinho que temos pelo conceito e pela vivência do conceito no território. Então, somos pessoas que, de certa forma, trazemos para vocês a ideia de que vale a pena, né? Vale a pena desenvolver a intersetorialidade como uma filosofia de vida, talvez que possa fazer parte do trabalho de vocês ao longo da carreira. Então, deixo um grande beijo, um bom descanso amanhã, curtam bastante, afetem, sejam afetados, porque senão não tem graça a vida, né? Fala a verdade. Beijo para todos vocês. Bom, eu também queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, de falar, de compartilhar. Acho que as três colegas que estão aqui na mesa já fiz algumas coisas, né, já tive alguma vivência. É muito bacana poder refletir junto. Eu acho que tem uma questão aqui na questão da intersetorialidade que a primeira pessoa que tem que querer fazer isso sou eu, né? Se eu não quiser falar com o outro, dialogar, eu não posso querer que o outro queira falar comigo também. Então, acho que é importante que vocês, né, na prática de vocês, entendam que vocês são a peça-chave nesse processo que quando eu quero e ela quer, todos queremos, aqui estamos e fazemos, assim. Então, acho que é importante levar um pouco em consideração realmente, né, as vaidades, né, todo mundo aqui pode ganhar mais, como é que é, junto, sozinho eu vou mais longe, eu vou mais rápido, mas juntos vamos mais longe, né, acho que é importante isso. E também, assim, quem trabalha na nossa agenda, na nutrição, acho que tem sim uma vontade que as pessoas tenham uma vida melhor, né, porque é uma agenda que é bem difícil, com muitos desafios, então querer que isso vá para frente já é super importante. E é isso, né? Um bom final de semana. Um bom final de semana não, um bom feriado, né? Para quem trabalha na sexta-feira que nem eu, boa sorte. Quem não, aproveitem. Só uma última orientação. Eles estão trabalhando no modelo causal, né? Já terminaram? O exercício do modelo causal, né, nas suas realidades, com as pessoas da comunidade, com os gestores intersetoriais, é o instrumento para vocês conseguirem isso, viu? É extremamente importante essa prática. Obrigada, boa noite, bom feriado.